Olá, eu sou o professor Rodrigo Baladã e esse é mais um vídeo aqui pelo canal da HiFit para você que está aí me assistindo do outro lado. Bom, eu posso afirmar categoricamente que essa apresentação vai cair como uma bomba dentro da musculação. As informações contidas aqui nessa apresentação realmente vão causar tremores dentro da musculação, dentro da prescrição do treinamento de força e também relacionado a um determinado conceito e informação que é transmitido de geração para geração e não passa de uma interpretação extremamente equivocada. Bom, é assim que a musculação vai ficar a partir dessa apresentação, de cabeça para baixo. A musculação nunca mais será a mesma. Você pode ter certeza disso, você que está aí do outro lado. Um conceito na musculação nunca mais vai poder ser propagado do jeito que ele é passado geração para geração, à torta e à direita. A maior mentira da história da musculação, parte 1. Esse vídeo, nas minhas anotações, eu preciso fazer essa introdução. Sem dúvida nenhuma é o vídeo mais contundente que eu já fiz. Eu já criei vários vídeos para o meu canal da HiFit. Você que me acompanha, você já deve ter assistido vários vídeos que gerou discussão, que gerou questionamento. Mas igual a esse vídeo aqui, não tem. Sem dúvida nenhuma, é um vídeo que vai gerar muita discussão. Eu vou desconstruir conceitos e isso acaba muito incomodando as pessoas. Por quê? Porque ninguém gosta de sair da zona do conforto. Nem eu gosto, nem você gosta, ninguém gosta de sair da zona de conforto. E quando você traz uma informação nova e quando você desconstrói conceito, você obriga muita gente que era a favor desse conceito ter que sair da zona de conforto e reformular suas ideias, suas informações, sua transmissão de conhecimento para as pessoas que você tem acesso. Então, assim, a massa da educação física, infelizmente, não está preparada para receber certas verdades. Então, assim, o meu compromisso é com a ciência, o meu compromisso é com você que está aí me assistindo do outro lado, que me acompanha nas redes sociais, que me segue lá no meu canal do YouTube HiFit, que você adquire aí meus cursos de especialização lá no site da HiFit. O meu compromisso é com a verdade, tá? Então, assim, esse vídeo, o meu comprometimento, esse vídeo realmente ele vai destruir paradigmas, vai quebrar dogmas e vai realmente acabar com um conceito que existe de verdade absoluta enraizada na musculação, que não passa de uma baita interpretação equivocada. E eu vejo volta e meia profissionais transmitindo essa informação, e é uma informação sem fundamentação científica e muito grave de ser replicada. Olha só, por que a musculação emagrece? Qual é a explicação clássica que todo mundo usa para essa pergunta? Eu já cansei de utilizar, até 6 anos atrás, vai fazer 7 anos agora em 2018, eu obtive essa informação e eu guardei as 7 chaves. Mas o conhecimento é para ser transmitido e eu estou aqui hoje, quase em 2018, para te transmitir essa informação, para que você nunca mais propague esse conceito que é replicado, propagado, difundido, explanado por 99,9% dos profissionais de educação física. Você já deve estar aí pensando, eu tenho certeza, eu aposto que você já respondeu essa pergunta para alguém que te perguntou. Eu tenho certeza que o que você respondeu é que a musculação emagrece porque o aumento da massa muscular aumenta o metabolismo, né, a taxa metabólica, que é o gasto energético em repouso, e isso aumenta o gasto energético diário e que por isso a musculação emagrece. Essa é uma afirmação clássica
do porquê que a musculação emagrece. Então eu sempre briguei por uma educação física melhor, desde que eu era estudante. Sempre me foi dito que 99% da educação física era papagaio de pirata, mero repetidor de movimento. E eu sempre briguei, sempre lutei contra esse estigma da minha profissão, né? Eu sempre batalhei para que a educação física ela fosse vista perante a sociedade como uma profissão realmente da área da saúde, séria, e que nós fôssemos respeitados do jeito que nós merecemos. Mas eu cansei de ouvir muita coisa, realmente doeu o coração com relação à educação física. E assim, toda profissão ela tem bons profissionais e maus profissionais, toda e qualquer profissão. Infelizmente, hoje em dia, eu venho percebendo, venho analisando que, infelizmente, a maioria dos profissionais de educação física são ávidos por informação, não são ávidos por conhecimento sólido, técnico, teórico, científico. Sabe por quê? Porque esse tipo de conhecimento dá trabalho, é sofrível de adquirir. Então, por exemplo, essa foto aí que eu coloquei, que é um meme, né, que é uma brincadeira, inclusive que eu tirei das redes sociais, eu posso dizer que as redes sociais hoje em dia é um câncer para a educação física, porque a maioria dos profissionais hoje em dia lê o que, por exemplo, a Sociedade de Blogueiras Unidas posta ou a seita dos doutores virtuais publica e simplesmente ele lê aquilo ali que está mastigado sem ter acesso à fonte primária e ele se agarra aquilo ali como verdade absoluta. E é muito triste nos dias de hoje a gente ver a rede social, as redes sociais consumindo as pessoas, né, o público de uma maneira geral, consumir prestação de serviço, como, por exemplo, dieta de alguém que nunca frequentou a graduação de nutrição, consultoria em prescrição de exercício, gente se autodenominando coach. Tem noção do que é ser um coach? Eu jamais vou me considerar um coach. Um coach precisa ter conhecimento de psicologia, fisioterapia, educação física, medicina, hormônios, psicologia do esporte, diversos outros aspectos para você se autodenominar coach. A pessoa nunca nem graduou nenhuma dessas atividades, nenhuma dessas profissões que eu citei e se denomina coach. Tem gente comprando esse tipo de serviço, então assim, isso é muito triste e por isso que as coisas estão assim num nível que nós não sabemos aonde isso vai parar. Então, assim, infelizmente as redes sociais é aberta, cada um escreve o que quer, fala o que quer, sem fundamentação, sem apresentação de evidências, e o leigo, ele acaba consumindo isso, porque o leigo, ele compra a imagem. Então, às vezes você vê uma mulher que tem uma embalagem interessante, que é bonita fisicamente, diz que faz isso ou aquilo, que usa tal técnica, e uma pessoa lá que é menos desprovida fisicamente, esteticamente, acaba consumindo aquilo. Então, assim, e muitas vezes até profissionais caem nesse tipo de conto do vigário. Eu posso usar essa expressão sem preocupação alguma. Então, assim, se você, por exemplo, quer, né, continuar tendo aí informação rasa, continua seguindo aí a Sociedade das Blogueiras Unidas ou então a seita dos doutores virtuais, né? Porque é isso que as redes sociais hoje em dia está repleta. Então, assim, o que eu posso dizer sobre essa apresentação é que se você ficou estarrecido sobre o meu vídeo do supino, se você se revoltou com o vídeo do agachamento, você se prepara, porque você vai ficar pasmo com o resultado dessa apresentação e você vai ter que repensar muita coisa que te ensinaram sobre esse assunto com relação à musculação e emagrecimento, tá? Quando eu faço uma postagem, eu procuro sempre me basear em alguma evidência. Eu sei que na área biológica não existem verdades absolutas, tá? Não é como a matemática onde 2 e 2 são 4. Mas quando você faz uma postagem referenciado por alguma evidência, se você quiser questionar, se você quiser discordar, se você quiser discutir,
Apresenta uma outra evidência que mostra o contrário. E não simplesmente diga que você discorda porque você sente, porque você faz assim, porque você sentiu que desenvolveu ou que melhorou. Isso academicamente não tem valor algum. Então, assim, eu sou uma pessoa um profissional que me respaldo através de evidências científicas, né? Eu busco informação de fonte primária, de ensaios clínicos, né, experimentais produzidos em laboratório, com todas as variáveis intervenientes amarradas, onde na verdade isso é validado, né, como fonte de conhecimento. Então, assim, eu não me baseio por experiências práticas ou porque eu acho ou sinto que isso funciona ou que é assim ou deixa de ser. Então, olha só, relação da massa livre de gordura com gasto energético em repouso. Eu trouxe esse artigo aqui do Wang, é um artigo já de 2000 que foi publicado no American Journal Physiology, Endocrinology and Metabolic, né? Significa que é o Jornal Americano de Fisiologia, Endocrinologia e Metabologia, tá? Eu vou apresentar esse artigo porque a minha intenção, tá, de uma vez por todas, é acabar única e exclusivamente com os empíricos. É exterminar quem trabalha baseado na subjetividade, no sentimento. Ah, eu sinto que assim é melhor. E efetivamente, isso está cheio dentro da educação física, de leigos e pseudoprofissionais que ludibriam, tá, os alunos, a população e a sociedade de uma maneira em geral. Aqueles que sabem que trabalham da forma correta jamais vão se sentir ofendidos pelas minhas palavras. Mas aqueles que trabalham de forma equivocada, esses sempre se incomodam com as minhas postagens, com as minhas publicações, com os meus posicionamentos, com as minhas publicações a respeito de qualquer assunto. Essas pessoas se incomodam. Mas você que está aí do outro lado, eu sei que é uma pessoa que por isso que está me assistindo e que também busca informação de várias outras formas, você jamais vai se incomodar com a minha forma de apresentar as evidências, porque você busca ser um melhor prestador de serviço naquilo que você escolheu fazer. Bom, todo organismo vivo, ele consome energia para manter a homeostase celular, tá? A energia produzida pelos processos metabólicos, né, em humanos, ela consiste aí de 3 porções. Nós estamos carecas de saber, né? Que é o gasto energético diário, o efeito térmico dos alimentos e o gasto energético induzido pela atividade física. Lembrando aí que a taxa metabólica de repouso, né, o gasto calórico diário, é responsável aí por até 60% a 75% do consumo de energia diária. É a fatia maior. Então, assim, o maior foco, né, um grande foco investigativo aí das pesquisas relacionando aí metabolismo energético das últimas 4 décadas tem aí se pautado e buscado o desenvolvimento de equações que possam predizer aí o gasto energético em repouso baseado pela massa livre de gordura, tá? E muitos investigadores têm reportado aí que indivíduos adultos, né, saudáveis, a relação entre massa livre de gordura e gasto energético em repouso é ajustada aí por uma função linear. E aí a equação aí embaixo, onde seria gasto energético em repouso, seria igual a A mais B vezes a massa livre de gordura, onde A seria a intercepção da linha de regressão e B é a inclinação, tá? E essa equação aí está referenciada aí por esse artigo aí embaixo, número 1, é o artigo do Arciero, onde ele mostrou nesse artigo, a partir dessa equação, que a taxa metabólica é menor em mulheres do que em homens. A mulher tem menos massa magra do que o homem, então a taxa metabólica dela é menor. Infelizmente, começa aí a história do papagaio de pirata, que ouve uma história ser cantada no outro sítio e começa a replicar isso de uma forma completamente equivocada. Infelizmente, a partir disso, que foi em 1993, um conceito extremamente errôneo, equivocado e mal interpretado
começou a ser propagado com relação à massa livre de gordura, o gasto energético e consequentemente, o emagrecimento. E todas as gerações seguintes da educação física começaram a reproduzir essa blasfêmia. Você que está aí do outro lado sabe o que é uma blasfêmia? É quando simplesmente você difama a informação. É quando você adultera ou deturpa o conhecimento que é transmitido. Então isso foi passado uma vez lá pelos professores de 1970, os professores dos anos 80 receberam e passaram para os de 90, os professores dos anos 90 receberam dos professores dos anos 80 e passaram para os professores dos anos 2000, que passaram para os professores dos anos 2010. A gente já está chegando em 2018 e essa interpretação continua a ser propagada completamente errada e equivocada. Como é que se traduz em dados para ser calculado isso? 15 equações, né, foram descritivas aí, relacionando aí a massa livre de gordura e o gasto energético em repouso através de equações de regressão linear. São apresentadas na próxima tabela que eu vou apresentar no próximo slide. E, enfim, a massa livre de gordura ela tem sido mensurada, né, por diversas formas de análise de métodos de composição corporal. Antropometria, pesagem hidrostática, potássio corporal total, técnicas de diluição de gases, e mais recentemente DEXA, né? Várias formas. Apesar desses métodos diferentes, né, de usar aí para estimar a massa livre de gordura, né, todos eles são descritos, né, a partir de equações de regressão, né? E essas equações elas têm uma relação íntima muito parecida, tá? Então, olha só, tá aqui essa tabela mostra aí as 15 equações, tá? De diversos estudos, todas elas validadas pela literatura para se calcular a taxa metabólica de repouso baseada pela massa livre de gordura. Então, assim, eu peguei aí e coloquei em amarelo para facilitar a tua vida, seria a média. A equação aí seria gasto energético diário, seria 21,5. Para um indivíduo, que pode ser uma mulher que tem aí 45 quilos de massa magra, né? Não é o peso corporal total, é a massa livre de gordura, seria 21,5 vezes o peso livre de gordura, 45 quilos mais 47. Ou seja, essa pessoa aí teria uma taxa metabólica de repouso aproximadamente aí estimada em 1.374 calorias. Existem diversas equações de regressão linear validadas na literatura, essas daí são 15 apresentadas, todas elas com seus coeficientes similares, onde são descritos previamente esses valores. Bom, gasto energético em repouso e composição corporal. A avaliação atual, né, dos modelos de composição corporal e gasto energético em repouso são baseados em dois conceitos fundamentais, que somente componentes metabolicamente ativos contribuiriam para o gasto energético em repouso, e que existe aí uma associação quantitativa e mensurável, né, entre o gasto energético de repouso e esses componentes metabolicamente ativos, tá? E aí a literatura permite aí, né, nos permite derivar que associações quantitativas entre o gasto energético de repouso e esses componentes metabolicamente ativos podem ser aí separados em 4 níveis: molecular, celular, órgãos e tecidos e o corpo inteiro de uma maneira geral. A nível molecular, o corpo humano ele pode ser dividido em componente magro e componente gordo, basicamente de uma maneira macro, mais generalista, né, mais simplória. Componente gordo e componente magro. Componente magro se divide em músculos, ossos, vísceros e água, mas de uma maneira geral, peso gordo e peso magro. E que o peso magro ele é considerado o único componente metabolicamente ativo, tá? Embora estudos experimentais, né, revelem aí uma relação linear entre a massa livre de gordura e o gasto energético em repouso em indivíduos saudáveis, né, questões previamente questionadas, né, permanecem ainda aí sem resposta, né? E nessa presente investigação, né, portanto,
nós examinamos aí, né, os autores examinam a relação entre massa livre de gordura e gasto energético em repouso, né, em adultos saudáveis, analisando aí tanto o corpo como um todo, como também a nível de órgãos e tecidos. Ou seja, os caras resolveram avaliar individualmente a contribuição de todos os órgãos e tecidos para o gasto energético em repouso. Então agora a gente vai ver quem é quem. A gente vai ver quanto todos os órgãos e tecidos do nosso corpo contribui, né, para o gasto energético em repouso. Pronto, a gente vai tirar a prova dos 9. E aí olha o que acontece, mais um motivo para interpretações equivocadas a respeito do aumento da massa muscular em relação ao gasto energético em repouso, que é a TMR. Esse gráfico aqui representa um gráfico XY, onde mostra que existe uma relação linear entre massa livre de gordura e gasto energético diário. Isso significa dizer que quanto mais massa livre de gordura, maior será o gasto energético diário. Beleza? Isso é possível de ser mensurado através de equações de regressão linear. Está aí uma equação aí em cima mostrando. Isso é uma verdade, isso não é uma mentira. Só que a partir disso se construiu uma verdade de que se você aumenta músculo, você aumenta a TMR. Se você aumenta a TMR, você aumenta o gasto energético em repouso e aí você emagrece e é por isso que a musculação emagrece. Mas olha só, a questão que ninguém sabe responder quando a pessoa responde isso. Ah, professor, por que a musculação emagrece? A musculação emagrece porque você aumenta a massa muscular, se aumenta a TMR, aumenta o gasto energético em repouso, e esse gasto energético em repouso faz você emagrecer. É mesmo? Quanto esse componente metabolicamente ativo, que é o músculo, contribui para o gasto energético em repouso? Você sabe responder? Ninguém sabe responder. É aí que está o X da questão. As pessoas ouvem a historinha, o papagaio cantar lá no outro sítio e fica replicando isso sem ter fundamentação. Ah, músculo aumenta a TMR, aumento da TMR aumenta o gasto energético em repouso diário, total, e isso faz a emagrecer e por isso que a musculação emagrece. É mesmo? Quanto é que então o músculo, que é o componente ativo, né, ele contribui para o gasto energético em repouso? Olha só, os autores então eles predisseram que o gasto energético em repouso, baseado, né, nos indivíduos aí na massa dos indivíduos de órgãos e tecidos, relacionaram aí as suas devidas taxas metabólicas de repouso, ou seja, isso foi permitido a partir de Elia em 1992. Tá aí, foi o primeiro estudo onde fez a análise de gasto de taxa metabólica de repouso de órgãos e tecidos, tá? Eles encontraram uma relação fortemente entre o gasto energético de repouso previsto por equação, e está aqui a equação 7, esta é a equação 7 à direita, existe uma forte correlação entre a equação prevista e as mensurações do gasto energético em repouso por calorimetria indireta, que é padrão ouro Gold Standard. Sabe qual é a forte correlação? 0,94, é quase 1. É muito forte, não tem diferença significativa entre o gasto energético em repouso feito através das equações de regressão linear ou seja feita por calorimetria indireta, padrão ouro Gold Standard. Não tem diferença. Está aqui a equação do lado direito. Então, assim, esse estudo fortemente suporta o conceito de que o gasto energético em repouso do corpo inteiro pode ser predito através desta equação para analisar a contribuição do gasto energético em órgãos e tecidos. Então, assim, não tenho o que dizer. Contribuição dos respectivos órgãos e tecidos para o gasto energético em repouso, é a TMR, baseados pelo peso em quilo. Músculo não é tecido ativo, músculo consome muita caloria, né? E aí aumenta a TMR, aumenta o gasto energético em repouso e por isso que ganhar músculo emagrece, né? Por isso que a musculação emagrece. Tá vendo separado aí em amarelo, você que está aí do outro lado me assistindo? 1 quilo de músculo contribui para a taxa metabólica de repouso
13 calorias. É isso que você ouviu. Eu vou repetir 40 vezes. 1 quilo de músculo faz você gastar mais 13 calorias ao dia. Não entendeu? Se você faz uma musculação e que você sabe que é muito difícil ganhar 1 quilo de músculo, não é fácil, você aumenta em 13% a tua taxa metabólica de repouso, a tua TMR. Não entendeu ainda? Se você ganhar 1 quilo de músculo, ao longo do dia você só vai consumir a mais uma bala juquinha, 13 calorias, entendeu? Então entendeu por que aumentar músculo não emagrece ninguém? Mas isso é dito há mais de 40 anos e ninguém fala nada. Ou seja, uma mentira, uma interpretação equivocada, passada de geração para geração e ninguém mete o dedo na ferida. Aí tem que vir o Rodrigo Baladã brigar com o mundo, desconstruir conceito, quebrar paradigma, acabar com dogmas, verdades absolutas e enraizadas e dizer que músculo nenhum faz você emagrecer, porque 1 quilo de músculo faz você gastar um babalu, uma bala juquinha, uma sete belo, 13 calorias. Tem noção do que é isso? É nada. É nada. E a educação física inteira, há mais de 4 gerações, dizendo que para emagrecer na musculação é só aumentar a massa muscular, porque aí você aumenta a TMR, aumenta o gasto energético em repouso e aí você vai gastar mais calorias ao longo do dia e por isso você vai queimar mais e vai emagrecer. Pelo amor de Deus, ninguém tem coragem de botar o dedo na ferida e falar a verdade. Uma mentira contada 1000 vezes vira verdade, mas eu jamais vou deixar isso acontecer dentro da educação física, porque o meu compromisso é com a ciência, o meu compromisso é com você que compra meus cursos. Essas informações sobre prescrição de treinamento de força está no curso Segredos da Hipertrofia. Diversas questões relacionadas à prescrição de treinamento de força que todo profissional acha que sabe muito sobre musculação, quando assiste o curso Segredos da Hipertrofia fala assim, meu Deus do céu, por isso que o nome se chama Segredos da Hipertrofia. E eu guardei essa informação há mais de 7 anos, mas hoje eu estou disponibilizando quase em 2018 ela nacionalmente para acabar de uma vez por todas eu chegar na academia ou entrar numa rede social e eu ver uma postagem linda e maravilhosa com mais de 1000 curtidas dizendo que a musculação emagrece porque o aumento de massa muscular aumenta a TMR, o gasto energético em repouso e por isso você gasta mais energia e você consegue emagrecer. Eu não aguento mais isso, então tá aí a informação. 1 quilo de músculo, você ainda não entendeu? 1 quilo de músculo gasta mais no teu dia total em 24 horas, 13 calorias. Isso não é nem um chiclete, é uma bala house. Olha só, embora o músculo esquelético e o tecido adiposo sejam os maiores componentes, suas respectivas taxas metabólicas de repouso são muito baixas. Em contraste, órgãos incluindo fígado, rim, coração e cérebro, constituem aí uma quantidade apenas de 5 a 6% do peso total, mas as suas respectivas taxas metabólicas de repouso são muito mais altas, tá? Outros componentes, como osso, pele e pulmão, tem uma taxa metabólica também muito baixa e através das equações de regressão chegou-se aí uma estimativa de 12 calorias, tá? Em média para esses tecidos, para esses órgãos. Então, assim, com relação ao resumo e às conclusões, esse presente estudo, né, é a primeira vez, né, que uma série de modelos para analisar aí os níveis do corpo inteiro, né, e de órgãos e tecidos, eles foram aí explorados para poder verificarem aí a relação entre a massa livre de gordura e o gasto energético diário. É a primeira vez que isso acontece. Embaixo eles também falam aí que existe uma relação linear. Quanto maior a massa livre de gordura, maior será o gasto energético em repouso. Eu já disse isso anteriormente. E infelizmente eu volto a repetir, isso trouxe uma interpretação gravemente errada. Isso é passado de geração para geração. Eu aprendi isso. Faculdade, pós-graduação, curso de extensão, sei lá mais aonde. Isso está em livro, cansa de estar em livro. Por isso que muitas vezes toma cuidado para você estudar livro. Existem muitos livros técnicos, muitos livros que são interpretação de artigos científicos. Mas muitas vezes tem informações que está lá no livro que na verdade é a opinião pessoal do autor. E aí você lê o livro e fala assim, o autor disse isso. Mas ele buscou isso de onde? Da cabeça dele? É a mesma coisa. O autor lá do treinamento de força diz, a musculação emagrece porque aumenta a TMR, aumenta o gasto energético em repouso e por isso que você gasta mais energia e aí você emagrece.
Da onde que ele tirou isso? Se 1 quilo de músculo consome 13 calorias. Ah, mas está no livro. Livro é bibliografia secundária, é fonte secundária. Artigo científico é informação real, tá? Então, olha só. Apesar disso ser verdade, que quanto maior a massa livre de gordura, maior o gasto energético diário, a contribuição, como você acabou de ver aí, para o gasto energético diário, a contribuição do componente metabolicamente ativo, que é o músculo, ela é mediocremente baixa, é irrisória. Olha só, conclusão. 1 quilo de músculo consome apenas 13 calorias ao dia. Portanto, é inconcebível afirmar que a massa muscular aumenta a TMR e o gasto energético em diário e, em virtude disso, a musculação emagrece. A musculação não emagrece por causa disso. A musculação emagrece por outras questões que, se você não sabe ainda, você vai saber futuramente nos meus próximos vídeos, na continuação desse vídeo. Então, assim, nunca mais você diga que musculação emagrece porque aumenta a massa muscular, que aumenta a TMR, que aumenta o gasto energético em repouso e que por isso você emagrece. A musculação não emagrece por causa disso. Para fechar essa apresentação, eu não poderia deixar aí de botar a cereja no bolo, né? Mostrar aí o filé mignon dessa apresentação. Como é que você faz para o teu aluno de personal emagrecer através do aumento da massa muscular? É muito simples. Essa não é uma grande verdade? Musculação emagrece porque aumenta a massa muscular e aí você aumenta o gasto energético em repouso? Cliente pesando 70 quilos, um senhor. O objetivo é aumentar a massa muscular para aumentar o metabolismo, para gastar mais calorias por dia e assim conseguir emagrecer. Técnica utilizada, musculação, heavyweight training. Levando-se em consideração que 1 quilo de músculo consome 13 calorias, é só você aumentar, por exemplo, 20 quilos de músculo para obter um aumento no gasto energético diário de 260 calorias a mais. 13 calorias vezes 20 quilos, 260. É mole emagrecer. Então já sabe, qualquer aluno teu, e aí como é que eu faço para aumentar o meu metabolismo e repouso para gastar mais calorias através da musculação? Ah, é mole, é só você aumentar 20 quilos. Se aumenta 20 quilos, você vai consumir a mais 260 calorias por dia. Presta atenção, nunca mais você que está aí do outro lado, você ouse replicar, propagar ou transmitir para quem quer que seja que musculação emagrece, porque aumenta a TMR e aumenta o gasto energético em repouso e por isso a musculação emagrece. A musculação não emagrece por causa disso. Se você ainda não sabe por que a musculação emagrece, não fica inventando coisa que te passaram sem fundamentação científica. Agora você sabe que essa informação é falsa, é equivocada, não é verdadeira, é mal interpretada. Nunca mais você diga sobre isso. Nunca mais fale sobre isso, que a musculação emagrece por esse motivo. Olha só, se você quer informação científica, se você quer encontrar aí a luz da ciência, tá? Se você busca conhecimento sólido, técnico, teórico, científico, entra lá no site da HiFit, se inscreve lá no canal do YouTube, tem lá a fanpage da HiFit, o site, o Instagram, tem o WhatsApp para você poder adicionar o telefone e pedir lá para ser VIP, para você poder receber aí conteúdos exclusivos. Aqui embaixo são todos os vídeos disponibilizados pela HiFit. Eu tenho certeza que algum desses cursos vai te interessar para você poder se atualizar e melhorar a tua prestação de serviço. A HiFit é uma empresa voltada para profissionais, não é uma empresa voltada para o público leigo, tá? Eu sempre friso isso. Mas se você quiser apenas informação rasa, eu volto a dizer, continua a ler as postagens de redes sociais sem qualquer referência ou evidência científica para provar aquilo que você está lendo. Aos amigos tudo, aos inimigos a leitura. Não sou polêmico, sou autêntico, tolerante como Saraiva. Um forte abraço e até o próximo vídeo.